Boa tarde, amados irmãos e irmãs. Realmente é um momento de grande alegria, porque podemos estar juntos e o que é mais importante, o Senhor está aqui. Essa foi a promessa dele. Tivesse 2 ou 3 reunidos, ele estaria ao nosso meio. E isso é uma realidade que nós precisamos tocar com o nosso espírito, né? Isso eu falo porque muitas vezes nós somos muito teóricos. A gente está aqui na reunião, digamos que de repente o Senhor Jesus se manifestasse fisicamente, aparecesse e você pudesse vê-lo. Até a sua maneira de sentar você iria mudar, né? Opa, não estou falando a verdade? Se você não estivesse prestando atenção, você iria imediatamente prestar atenção. Opa! Uau! Eu vou ficar aqui bem comportadinho e eu vou prestar bastante atenção. Mas muitas vezes nós não temos isso, porque para nós falta conhecer e tocar a realidade. Eu quero começar a compartilhar usando o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, a parte A do versículo 13. O Senhor Jesus diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Verdade, no original, significa também realidade. Isso quer dizer, quando vier, porém, o Espírito da realidade, ele vos guiará a toda realidade. O que isso quer dizer? Que o Espírito tem uma meta em nossas vidas. Que nós saiamos de um plano teórico e doutrinário para entrarmos num plano de realidade espiritual. Isso é o que o Espírito vai fazer, é o que o Espírito está fazendo agora, hoje, nesse momento. E é isso que ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos conduzir para a realidade. Estamos vivendo um tempo difícil. Em Hebreus capítulo 11, nós vemos toda uma linhagem de homens caracterizados pela fé. Vemos ali heróis da fé, uns com nome, outros sem nome. Mas nós não vamos tocar Hebreus 11, nós vamos começar com Hebreus 12, versículo 1, que diz: portanto também nós, depois de ter falado sobre aqueles que eram da fé, que está em Hebreus 11, Hebreus 12 começa dizendo: portanto, também nós. Isso quer dizer o quê? Que nós somos uma continuação. Você pode ler Hebreus 11 e ficar impactado com o que está lá. Mas hoje é a nossa vez, por isso que diz: portanto, também nós. Diga para o irmão que está ao seu lado: você também. Aqui diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Existem tantos que vieram antes de nós e deram testemunho da fé. Hoje, nós continuamos. E aqui diz: desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Eu estou lendo King James atualizada, tá? Desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nessa tarde, nós temos que começar vendo algo
que é uma corrida que está colocada diante de nós, uma corrida que está nos proposta. O Senhor colocou diante de nós para nós corrermos. E aqui diz para nós corrermos com perseverança. É fácil essa corrida? Não. E a Bíblia diz claramente que tem coisas que nos atrapalham e tem o pecado que nos envolve. Não é uma coisa fácil, a Bíblia nos diz isso, mas é possível correr. É possível vencer. Por quê? Hebreus 11 é uma história de tantos que venceram. Hoje nós não podemos vencer. Hoje, muito mais nós, porque o Senhor hoje habita em nós. Hoje nós somos um com o Senhor. Nós temos muito mais chance que no passado. Mas como nós devemos correr? No versículo 2 diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós temos que correr, não é olhando para os problemas, é olhando para Jesus. Olhando para aquele que é autor e consumador da fé. Muitas vezes nós falamos, me falta fé. Não é assim? Eu creio que todos nós um dia falamos isso. Mas em nós está o autor da fé, o originador da fé. Então, vai faltar fé? Não vai. Porque o originador da fé, o autor da fé, está em nós. O que nós precisamos fazer é olhar para Ele. Uma grande falha que nós temos é que nós ficamos olhando para os problemas. Olhamos para trás. Quando nós deveríamos olhar para o autor e o consumador da fé. Significa, aquele que começou a boa obra vai concluir. Nós precisamos crer nisso. E ele mostra, a Bíblia mostra para nós que esse é o autor e consumador da fé, por causa do júbilo que lhe fora proposto. Isso quer dizer alegria que ele teria no final. Ele suportou a cruz. Ele venceu todas as dificuldades. Ele suportou todas as dificuldades. Desprezando a vergonha. Ele não estava dando valor para outras coisas. Porque o homem fala, para o que o homem vê. E o resultado é que ele assentou-se à direita do trono de Deus. No versículo 13 de Hebreus 12 diz, refleti profundamente. É para você refletir, é para você prestar atenção. É para pensar sobre isso. Sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. O Senhor, quando estava nessa terra para cumprir o plano de Deus, sofreu oposição? As oposições, a oposição que ele sofreu, era menor que a sua? Tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, aqui diz.
Ele diz que devemos refletir para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Para não se sentir cansado e nem desanimado. Esse é o início da nossa comunhão. Tem uma carreira colocada à nossa frente. Todos nós já andamos uma parte dela, não é? Todos nós aqui já andamos uma parte. Já corremos uma parte. Ainda falta um trecho. E como nós vamos correr esse trecho final? Eu quero enfatizar, precisamos correr olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se até hoje você correu olhando para os problemas, de hoje em diante é para correr olhando para Jesus. Amém? Isso faz toda a diferença. Agora nós vamos ver um pouco sobre Paulo. Em Atos 26, 19, Paulo diz o seguinte: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que esse versículo diz para nós? Primeiramente, nos diz que ele viu, ele teve uma visão celestial. Ele viu algo. E essa visão é uma visão celestial. O que é essa visão celestial? Nós conhecemos muito esse versículo, né? Mas você já pensou alguma vez sobre o que é essa visão celestial? A amplitude dessa visão celestial? A profundidade dessa visão celestial? A superioridade dessa visão celestial? E quando Paulo diz, eu não fui desobediente, ele está contando algo para nós. Que as coisas ao nosso redor cooperam para que nós desobedeçamos a visão celestial. Esse mundo que está ao nosso redor faz de tudo para que nós desobedeçamos a essa visão celestial. Mas Paulo tinha essa visão celestial governando a sua pessoa, controlando a sua pessoa. Uma visão governante. Como nós devemos ver o que Paulo viu? Vamos agora penetrar. Atos 26, versículos 15 até 18. Versão King James, a revista atualizada. Então lhe perguntei, quem és tu, Senhor? Porque eu não vou ler todos aqueles versículos anteriores, por causa do tempo, tá? Então lhe perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios,
para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, ele teve uma visão e ele fez uma pergunta: quem és tu, Senhor? Ele ali começou a conhecer o Senhor. Isto é olhar para Jesus. Todas as vezes que olhamos para Jesus, nós vamos conhecer um pouco mais dele. Quem és tu, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas daí o Senhor diz assim: levanta-te, firma-te sobre os teus pés. Por que eu estou lendo tudo isso aqui? Porque esses são os versículos que antecedem o momento que ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Então, aqueles versículos anteriores mostram o que é essa visão celestial. É isso que nós estamos tocando. Aqui: levanta-te, firma sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então ele viu o Senhor e ele recebeu uma comissão. Porque aqui no versículo 16 diz: levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci. Toda vez que o Senhor se manifesta a nós, tem uma razão. Tem um fim. Os irmãos compreendem? O Senhor não aparece por aparecer. Todas as vezes que ele aparece para nós, tem algo. Por isso que ele diz assim: levanta-te, firma sobre os teus pés. E significa o quê? Você tem que estar em prontidão agora. Não fica deitado. Levanta. Amém. Fica em pé. Amém. E firme. Amém. E diz assim: porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Então, ele recebeu uma comissão que era para ser ministro e testemunha. E ainda mais, quanto à visão, o Senhor prometeu uma visão progressiva. Por quê? Porque ele diz assim: ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso quer dizer, o Senhor nunca fica satisfeito em aparecer somente uma vez para nós. Ele quer aparecer mais vezes. E nós somos ministro e testemunha das coisas que nós vimos na sua aparição. Então você olha como é importante nós termos uma visão. Somos ministro e testemunha da visão que ganhamos do Senhor. Ali Hebreus fala para nós corrermos com perseverança, sabendo, né, que tem as coisas que nos atrapalham, sabendo que tem o pecado que nos envolve, mas ele diz para nós corrermos, olhando atentamente para o autor e consumador da fé. Isso quer dizer, a cada problema,
a nossa fé cresce. Entenderam? A cada situação, dificuldade, pelo fato de nós estarmos olhando para Ele, a nossa fé cresce. Então, é isso que está aqui, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E ainda ele mostra que o Senhor é aquele que vai removendo os obstáculos, porque no versículo 17 diz, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. E quando, então, Paulo começa a ministrar, o que acontece? Versículo 18 diz, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. As coisas começam a acontecer. Por causa do nosso testemunho. As pessoas vão abrindo os olhos. Mas o que é maior ainda, eles vão se convertendo das trevas para a luz e da potestade ou da autoridade de Satanás para Deus. E o resultado final, o que é? É que, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, tem uma visão. Tem uma comissão. Tem revelação progressiva. Tem vitória sobre os obstáculos. Tem os acontecimentos das pessoas que são beneficiadas com o nosso ministério. E nós temos o resultado final. Tudo isso faz parte da visão celestial. Porque a visão celestial não é simplesmente ver. A visão celestial é eu vi. E também saber por que eu vi. Por que o Senhor se revelou. O que Ele quer com essa visão. Como Ele quer me usar com essa visão. E o resultado produzido por essa visão. Tudo isso faz parte da visão celestial. Os irmãos conseguem perceber o impacto, a influência disso em nós? E podemos ver como nós somos míopes. Chegamos numa reunião, ouvimos uma mensagem boa, né, Nélio? Puxa, a mensagem de hoje foi muito boa. Toquei muitos pontos. Puxa, eu vi algo. E parou aí. Essa é a visão que nós temos. E esses outros pontos que eu falei? Por que o Senhor falou para você? Por que você foi tocado na reunião? Só para saber mais? Os irmãos compreendem? Se você só ouve e não produziu nada, você está sendo desobediente à visão celestial. Nós pensamos que a visão celestial é só ver, mas não é só ver. O olhar para o autor e consumador da fé não é só para olhar, é para correr uma carreira até o fim. Amém. Irmãos, nós estamos aqui porque tem uma carreira que nós temos que correr, individualmente e coletivamente. E nós temos que correr juntos. Olha só, ainda, sobre Paulo, Atos 9, versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai,
Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso foi o que o Senhor disse para Ananias, né? A respeito de Paulo. Isso também faz parte dessa visão celestial. Porque aqui diz: este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome. Se esse foi o coração de Deus para Paulo, é ou não é para você? Você é ou não um instrumento escolhido pelo Senhor para levar o nome dele? Todos nós somos. Mas você consegue tocar essa realidade? Diga para o irmão que está ao seu lado: eu sou um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor. Perante gentios reis, bem como perante o Israel. E outra coisa, versículo 16: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso faz ou não faz parte da visão celestial? Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quanto lhe importa. Isso quer dizer que é importante para nós sofrermos pelo nome do Senhor. Isso faz parte da visão celestial. Sofrer pelo nome do Senhor, isso é uma glória para poucos. Atos 22:10. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Nós sabemos que quando o Senhor apareceu para Paulo, ele fez duas perguntas. Primeira pergunta: quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta é: que farei, Senhor? A primeira pergunta é para conhecermos mais o Senhor. E a segunda é para conhecermos, para sabermos o que o Senhor quer que nós façamos por Ele. Por meio dEle. E aí, olha o que o Senhor respondeu. O Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco. Ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Primeiro vem a visão. E essa visão capacita você a fazer o que Ele ordena. Essa é a visão celestial no todo, entendeu? Porque o nosso conceito de visão celestial é: puxa, eu vi. Mas podemos ver por essas porções da palavra que tem muito mais coisa envolvida. Tudo isso faz parte da visão celestial. Porque o Senhor disse: por isso te apareci. Entendeu? Tem uma meta. A visão celestial é alguma coisa completa. Espero que nessa tarde todos nós possamos
receber a revelação do que é a visão celestial. E ao olharmos para o Senhor, nós compreendemos o que está no coração dele. Nós vimos que o Espírito da verdade quer nos conduzir a toda a verdade, quer nos conduzir a toda realidade, a toda a realidade espiritual. Agora nós vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus 12 fala de uma carreira, sobre como é importante nós olharmos para o Senhor. Agora, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação ou chamamento celestial, considerai atentamente para o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui tem mais uma porção da palavra para nós olharmos para Jesus, para nós considerarmos atentamente, olharmos para Jesus, tá certo? Aqui eu gostaria de falar algo. Nesse versículo 1, o Senhor é apresentado a nós como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E aqui diz para nós considerarmos atentamente. E aqui eu quero entrar na realidade de que quando nós tocamos um versículo assim, nos é mostrado a nossa necessidade. Eu preciso desse apóstolo e eu preciso desse sumo sacerdote. É somente olhando para Cristo que nós vamos realmente perceber quem nós somos. Aqui, nesse versículo 1 diz, santos irmãos. A palavra nos chama de santos irmãos. Irmãos separados por Senhor. Santos irmãos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Eu acho que isso aqui é uma coisa tremenda. A Bíblia nos chama de santos irmãos. E Hebreus 2,11 diz, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. O Senhor não tem vergonha de nos chamar irmãos. E a Bíblia nos chama de santos irmãos. Isso quer dizer o quê? Nós temos consciência que somos separados para Deus, para um propósito definido. Nós não somos comuns. Nós somos especiais. Somos de Deus. E ainda mais, nós somos participantes desse chamamento celestial. Nós todos juntos somos participantes desse chamamento celestial. Esse chamamento celestial está ligado a essa visão celestial. Nós precisamos ouvir esse chamamento todos os dias. Tocar na realidade desse fato.
espiritual. Quando diz participais da vocação celestial, a palavra grega significa associação, comunhão, nós participamos, mas também tem o significado de companheiro. Nós somos companheiros nesse chamamento celestial. Esse é o fator comum que nós temos, né? E a Bíblia revela para nós essa nossa ligação com os céus. O nosso chamamento é celestial. Eu vou citar algumas porções do livro de Hebreus que mostra como nós estamos ligados ao Senhor. É esse Senhor que é ligado às coisas celestiais. É a realidade dessas coisas celestiais. Tá, vamos ver. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Primeiro, ele nos mostra que o nosso Senhor hoje está sentado à direita da majestade nas alturas. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nos mostra que o Senhor entrou nos céus. Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nosso Senhor penetrou os céus. Preste atenção a todos esses pontos, tá? Hebreus 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O Senhor é o sumo sacerdote feito mais alto do que os céus. Hebreus 3:1, a parte inicial. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, do chamamento celestial. Então, aqui que nos mostra a nossa conexão com o Senhor, a nossa conexão com os céus. Nós somos chamados, nós temos um chamamento dos céus. Entendeu? Mas tem muito mais ainda. Hebreus 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha, aqui fala da seguinte experiência: provar o dom celestial e se tornar participante do Espírito Santo. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Aqui nos mostra que há coisas celestes. Hebreus 11, versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus,
porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui nos mostra que nós temos uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Aqui nos mostra a Jerusalém celestial. Hebreus 12, 23 diz: a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quando aqui fala de arrolado nos céus, é registrado nos céus. Essa palavra grega significa registrado em um arquivo. Daí nós nos lembramos de Lucas 10, 20, quando os discípulos saíram, foram enviados, saíram, daí voltaram alegres, por quê? Porque ocorreram muitos sinais, não é isso? Espíritos se sujeitavam e tal. E o Senhor disse: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Isso quer dizer uma coisa, amado irmão e irmã: o seu nome está escrito num arquivo dos céus, num livro celestial. Isso quer dizer que você pertence aos céus, é um cidadão dos céus. Que nós estamos conectados aos céus. Porque nós temos esse Jesus, que é tudo aquilo ligado aos céus que nós lemos naqueles versículos. E ainda mais, Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Deus fala dos céus para nós. Daí nós compreendemos por que Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7 diz: não admires de eu te dizer, importa-vos nascer do novo. Isso significa nascer do alto. Amados irmãos, você consegue ver a ligação de você com os céus, espiritualmente falando? Mas nós temos a realidade disso. Nós somos tão apegados a essa terra, você não acha isso? A gente vê tanta coisa dessa terra, enquanto que a Bíblia está mostrando para nós que há tantas coisas celestiais que estão vinculados conosco. Não é hora de nós pedirmos ao Senhor para revelar para nós? Não é hora de nós pedirmos ao Senhor: Senhor, mostra para nós. Eu quero mais uma vez ter uma visão. Pode ser que eu tive uma visão na minha história com Deus. Mas qual foi a última vez que você viu o Senhor? Qual foi? Você sabe, quando o Senhor aparece, alguma coisa muda. Muitas vezes nós falamos: puxa, eu queria melhorar muito. Eu não queria ficar na mesma situação.
Mas isso não vem pelo nosso esforço. Vem de nós vermos o Senhor. Você quer uma transformação maior do que a transformação que Paulo sofreu? Transformação que ele experimentou? Não teve conversa, não teve convencimento. Pá! Uma visão. Mudou completamente. Não é? Irmãos, não ser desobediente à visão celestial começa, primeiramente, em termos uma visão. E aí, com essa visão, Deus, o Senhor, vai se revelando. E a nossa vida vai mudando. Sabemos do propósito. É bom? É.